Oi, queridos, que a graça e paz de Jesus esteja com vocês no dia de hoje. Hoje eu vou conversar com vocês sobre João 5, sobre a cura de um paralítico. Em Jerusalém havia um poço, um tanque, na verdade, junto à porta das ovelhas. E esse tanque chamava Betesda. E lá tinham 5 pavilhões, era imenso, era enorme. E era cheio de pessoas doentes. Porque eles acreditavam que de vez em quando descia um anjo, movia as águas desse tanque. E o primeiro, quando essas águas eram agitadas, o primeiro que pulasse na água saía de lá curado. Por isso, existia muitos enfermos esperando para serem curados. Jesus, passando por lá, olhou e viu um paralítico e disse: esse paralítico já estava lá há 28 anos esperando à espera de um milagre. Aí Jesus disse para ele: você quer ser curado? O paralítico olha para ele e fala: bom, eu até gostaria, né? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Aí, por isso, ele não era curado, porque não tinha ninguém para ajudá-lo. Aí Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem foi curado. Imediatamente ele foi curado. Aí ele pegou o leito dele, que era tipo uma esteira, que eles usavam naquela época como leito, não era uma cama, era uma esteira. Ele colocou nas costas e saiu andando. Nisso ele encontrou com os judeus e Jesus saiu de lá, porque tinha uma multidão de pessoas, Jesus saiu de lá. Aí os judeus falaram para ele: você não sabe que não é lícito trabalhar no sábado? Por que você está carregando o seu leito? Ele disse: bom, o homem que me curou me disse para levantar e carregar o leito. Aí eles queriam saber quem que tinha curado, mas o homem não sabia quem era. E quando Jesus foi ao templo, encontrou com esse homem e Jesus disse para ele: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisas piores. Essa cura representa a nossa espiritual. Quando nós estamos no mundo, nós todos nascemos pecadores e fazemos parte do mundo. Aí, um dia, o Espírito Santo nos toca, quando a gente ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo nos toca e nos cura. O Espírito Santo promove em nós uma cura espiritual. E nós, quando aceitamos Jesus, nós a ouvimos, o nosso entendimento é aberto, nós ouvimos a palavra de Deus e nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Aí nós somos curados espiritualmente, nós recebemos uma vida espiritual. Então, essa cura desse paralítico, esse paralítico não conhecia quem era Jesus, ele não pediu para ser curado, ele nem sabia, nem conhecia Jesus. E Jesus foi até ele e o curou. É assim as pessoas que estão no mundo, quando a pessoa ela nasce em pecado e ela não conhece a Deus. Ela só passa a conhecer a Deus quando ela ouve a palavra de Deus e os seus olhos são abertos. É por isso que tem muita gente que ouve de Deus e não aceita Jesus como seu Salvador, porque ele não teve o mover do Espírito Santo em sua vida. Somente pode ouvir e aceitar Jesus aquele a quem o Espírito Santo dá o entendimento. E a partir daí os judeus ficam muito irados com Jesus, porque Jesus,
os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Então eles ficaram muito bravos porque Jesus, entre aspas, trabalhava no sábado. Aí Jesus disse para eles: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí sim eles ficaram completamente bravos com Jesus, muito irados, muito irados. Por quê? Porque Jesus, além de curar no sábado, ainda dizia que era filho de Deus. Aí eles falaram: não, isso não pode ser. Como assim? Filho de Deus? Isso é uma aberração. Aí Jesus pega e começa a explicar para eles a sua missão. Assim como lá atrás Jesus explicou a sua missão para Nicodemos, agora Jesus vai explicar a missão dele para os judeus. E aí Jesus disse: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir a fazer o Pai. Jesus começa a explicar o que a missão dele aqui na terra. No versículo 24 ele fala: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Jesus já tinha explicado isso para Nicodemos, agora Jesus está explicando para os judeus. Então você vê que Jesus, ele não fazia nada escondido, ele explicava o que ele veio fazer. Mas mesmo assim, os judeus não entendiam o que Jesus estava falando. Eles estavam tão alicerçados no Antigo Testamento e que eles tinham como se fosse uma venda nos olhos, porque eles conheciam o Velho Testamento, conheciam a vida de Moisés, conheciam toda a peregrinação que os israelitas fizeram no deserto, conheciam os profetas, sabiam, né? Não é que eles conheciam, eles sabiam do que os profetas tinham escrito, mas eles não conseguiam enxergar Jesus lá. Tanto é que Jesus disse, fala assim para eles no 45: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tenho firmado a vossa confiança. Em quem tens firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Então, eles conheciam a história, mas a história não fazia parte da vida deles. Eles somente conheciam de ouvir falar. E nós temos que tomar cuidado para que também isso não aconteça conosco. Que nós conheçamos Jesus só de ouvir falar. Conheçamos a história. Nós temos que conhecer Jesus dentro de nós, dentro da nossa vida. Jesus permeando as nossas atitudes. Nós temos que agir conforme os ensinamentos de Jesus para que a nossa vida testifique a maravilhosa graça de ser salvo por Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te louvo pelo dia de hoje. Eu te agradeço porque em cada dia da minha vida eu posso ver a tua mão a me conduzir. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando a cada pessoa que vai ouvir esse vídeo. Que o Senhor possa estar abrindo os corações, abrindo a mente e fazendo com que cada um possa enxergar como Jesus, como é Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Salvador e que nós precisamos nos entregarmos a Jesus de corpo e alma, sermos totalmente entregues ao Senhor Jesus. Obrigado por esse dia. Cuida, Senhor, dessas pessoas que estão ouvindo. Dê, Senhor, a eles entendimento, sabedoria, saúde, vigor físico e que cada um possa sentir a tua presença no dia de hoje em suas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ilumina, Senhor, os nossos corações
É no nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Obrigado por assistir o vídeo. Se você puder, curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe o seu like e o seu comentário.